Graça e paz a todos. No vídeo de hoje, nós vamos estudar aqui o capítulo 8 de Deuteronômio. E esse capítulo aqui ele é interessante porque, assim, a gente sempre fala aqui, né, para você ler a Escritura com a percepção, analisando o que da Escritura está falando sobre você, onde você se encaixa, no que está sendo mostrado. E a saída do deserto ali, né, a saída do Egito e a travessia pelo deserto, está literalmente falando sobre nós, porque hoje o nosso deserto ele não é mais físico, assim também como a terra prometida não é física, mas sim mental. Você precisa vencer a si mesmo na sua própria mente. Então a gente vai ler esse capítulo aqui e destrinchar a mensagem que está aqui trazendo para a nossa vida. Mas antes, eu quero avisar que o link para o nosso Telegram está aqui na descrição e também que eu criei um canal de vídeos curtos, shorts, né? Então vou deixar o link aqui também, peço que se inscrevam lá. Então vamos começar aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante. Guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Iarro te guiou no deserto, ante estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, logo no início aqui, vou ler novamente o versículo 1. Guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Os mandamentos aqui, é igual a gente sempre fala, que existem as leis espirituais. Então, é a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. E isso são o quê? As palavras. Tudo que você fala, você vai colher. Então, se você seguir as leis do Criador, que são leis espirituais, né, você realmente vai viver conforme ele, né, conforme a realidade que é gerada por ele, onde a realidade é perfeita. Então você vai permanecer na terra prometida e se multiplicar. E qual é a terra prometida hoje? A terra prometida não é mais um lugar físico, mas assim como Cristo disse, o reino dos céus está dentro de vós. Então, a terra prometida hoje é você compreender a sua identidade espiritual e transformar a sua alma pela verdade daquilo que você já é no espírito. Não é isso que eu sempre falo aqui? Então, quando você confessou o Messias, a sua alma ela não foi transformada ainda. O que foi recriado, que você recebeu incorruptível, é o espírito. O espírito vem direto do Pai, entende? Só que a sua alma, ela precisa ser transformada. É por isso que quando você confessa o Messias, você não se torna uma pessoa santificada automaticamente, né? Você precisa abandonar o seu eu antigo. E para abandonar seu eu antigo, é só através da palavra, profetizando no Espírito, para que essas árvores da carne que estão crescendo em sua alma sejam derrubadas, né? E essa terra se torne apta para receber a semente incorruptível do Espírito. Lembra que está escrito lá que nós somos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. E essa semente incorruptível é a que vem do Espírito, que é a luz, né, dentro de nós. Então, o deserto é a sua mente, né, e a terra prometida é o seu espírito. É você reconhecer a sua identidade. Porque assim, a terra prometida não ia ser deles. A terra prometida já era deles. Porque se o Criador falou que ia dar a terra a eles, ele não mente. Então, quando ele fala, aquilo ali já é atual, é agora. Quando o Criador falou, a terra prometida eu vos darei, automaticamente eles deveriam entender que a terra já era deles. Só que os padrões mentais, a murmuração, a escravidão mental deles não permitiu que eles entendessem isso. Então, eles pensavam que eles não tinham, entendeu? Eles se mantinham seguindo o próprio cérebro, entendeu? Eles eram escravos da própria mente. Então, hoje, trazendo para nós, é a mesma coisa, não há diferença. Quando você vai ler, toda vez que você for ler aquela passagem, né, do Êxodo ali, entenda que ali não está só falando deles. Tudo que você lê ali está falando sobre como você é. Compreenda isso. Como você é, não é sobre ele só. Então, da mesma forma que aquela geração que saiu do Egito, né, praticamente todos eles pereceram no deserto, é a mesma coisa que acontece com nós, vivendo a mesma realidade em repetição. Você está aqui na situação hoje, e aí daqui 10 anos você permanece na mesma situação, porque não entendeu, porque você continuou andando por vista, acreditando na percepção da visão, quando você deveria entender a sua identidade que já foi dada a você no seu espírito,
quando você confessou o Messias como seu Salvador. Compreende? Então vamos continuar aqui, ó, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Iahve te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que o Criador, ele está lá do céu, falando assim: hoje aquela pessoa vai sofrer tal coisa. Hoje você vai ser atingido por uma doença. Hoje você vai sofrer um acidente. Algo assim. Sabe, vai acontecer alguma coisa de ruim na sua vida. As pessoas pensam que o Criador faz isso para testar elas, mas não é assim. O Criador deixou leis. Lembra disso? Leis. O que o homem semear, né, o que o homem plantar, isso ceifará. Então, quando ele fala aqui, ó, cadê? E te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Iahve te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Resumindo, o que você está vivendo no deserto ali, o que eles estavam vivendo, era o que estava no coração deles. A escravidão estava no coração deles. Lembra que é seu coração, sua alma, né? Que cria, que projeta a sua realidade. Se você assistir os vídeos mais antigos aqui, você vai entender isso, né? A sua alma projeta a realidade. Imagina um projetor de cinema, aí você coloca lá o slide, ele vai projetar na tela, entendeu? É a mesma coisa. Então aqui, esse deserto era o próprio coração deles que estava permitindo que eles continuassem ali todos esses 40 anos. Não é que o Criador estava lá de cima dizendo que eles iam sofrer pela vontade dele, mas porque ele criou leis. Se você planta semente carnal, você vai colher realidade carnal. Se você planta semente espiritual, você vai colher realidade espiritual. Não adianta. É uma lei. Imagina que é uma lei reverberando pela Matrix, pelo universo, né? E a pessoa que se adequar em uma ou em outra, na lei da carne ou do espírito, vai viver aquela realidade. E sabe por que isso? Se você olhar, isso se prova, sabe quando? Porque você tem o amor do Pai por nós, né? Que enviou seu Filho unigênito, né? O Cristo veio aqui, fez o sacrifício, o Verbo fez o sacrifício, sem pecado, mas se fez pecado por nós, né? Fez tudo isso. Então, ele está mostrando o amor dele por nós. Então, você acha que nesse amor dele, ele não queria que aquelas pessoas chegassem à Terra Prometida? Você pensa isso? Que ele permitiu que elas perecessem no deserto por vontade própria dele? Não, mas porque ele é justo, ele é justiça. Então, se ele põe uma lei, né, que você colhe o que você planta, e você está plantando palavras carnais, você está murmurando, você permanece preso ao passado, né? Você permanece escravo do seu próprio cérebro. Não há como, porque ele é justo. Então você vai viver a realidade daquilo que você permanece acreditando. O seu pendor continua sendo carnal. Entendeu? Então, é assim, ó, quando você confessa o Messias, você saiu de um padrão, né? Que você entendeu que é pecador e que precisa dele na sua vida. E agora é a hora de você atravessar esse deserto. Esse deserto é o seu próprio coração, foi o que você construiu, né, ao longo dos anos. Durante esse deserto aqui, você precisa seguir os mandamentos do Criador para você conseguir atravessar ele. Mas se você não permanecer nos mandamentos, vai acontecer o mesmo que aconteceu com eles lá. Você vai andar em círculo 40 anos, sem sair dali. Você vai permanecer a vida toda. E é isso que acontece com, sei lá, 99% das pessoas no mundo inteiro. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, ó, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Sabe o que saiu da boca do Senhor? As leis. Quando ele criou o universo, pode ver que lá em Gênesis, ele fala que toda árvore produza fruto, né, conforme a sua semente, conforme a sua espécie. Depois, Cristo fala que não pode árvore boa dar fruto ruim, nem árvore ruim dar fruto bom. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não está escrito assim? Então, é isso que sai da boca dele, a lei espiritual. Se você seguir a lei do Espírito, se você realmente profetizar no Espírito e acreditar, você vai viver essa realidade. Entendeu? Não é que o Criador está assim, ó, hoje você vai passar fome.
Hoje você vai ficar doente. Não é isso. Ele deixou a lei, e onde você com o que você se identificar, com a carne ou com o espírito, é o que você vai viver. Essa é a palavra que ele deixou. Versículo 4, agora em diante, né? Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração que, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Iarro. Lembra que eu falei? Ele deixou as leis. Não é que o Criador está lá do céu assim, ó. Hoje eu vou castigar você. Não é isso, entenda isso. Sabe por quê? Porque quem é o Criador? Quem é ele? A palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh, e o verbo era Yahweh. Então ele é a palavra. É simples, não é isso? Se é a palavra quem cria a realidade, né? Tudo é a palavra, literalmente tudo é a palavra, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, não é isso? Se essa palavra deixou leis para você seguir, né? Se você estiver segundo a lei da carne, você vai sofrer as consequências de andar em carne. Se você estiver no Espírito, você vai colher os frutos do Espírito. Porque quando a pessoa lê uma passagem dessa aqui sem entendimento, ela começa a pensar que o sofrimento dela ali não é responsabilidade dela. Ela pensa que é o Criador que está fazendo aquilo com ela por querer, só para testar ela. Entendeu? Mas não é. Ele deixou a lei e é o seu coração quem vai ditar o que você vive. E é isso que mantém muitas pessoas em escravidão a vida inteira, porque ela pensa que o que ela está vivendo é culpa de terceiro, e não é. Entendeu? Olha o que está escrito: do fruto dos lábios de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama, ou em outras traduções, né, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Olha que simples. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. E aquele que mal utiliza, também comerá do seu fruto. Não é simples de entender isso? Então essa parte aqui, ó, sabereis, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Iahveh. Então você vai imagine que você é pai de uma criança. Você fala, ó, não corra. Por quê? Porque você não quer que ela corra, porque você ama ela, e você sabe que isso é perigoso, não é isso? Por amor, você fala, não corra. Aí a criança vai lá e corre, te desobedece. Então, para provar para ela que existe consequência, você vai castigá-la, não é isso? Mas não foi porque você quis, não é que você tem prazer em fazer isso, mas justamente por causa da desobediência dela. Tá entendendo? Por causa, no nosso caso, é o ego, é o que nos afasta do Pai. Então, a queda no Éden não foi que o Criador fez por querer, mas porque ele falou: se comerdes do fruto, né? Ele não falou isso. Foram lá e comeram. Então, sofreram as consequências. Entraram na lei da carne. Então é por isso que a gente sempre vem falando aqui que o seu inimigo é o espelho. Toda vez que você olhar no espelho, você pensa assim, ó, esse é meu inimigo, é esse que eu preciso vencer. Esse reflexo que eu estou vendo aqui, ó, é ele que eu preciso vencer. Lembra sempre disso. Versículo 6. E guardarás os meus mandamentos, e guardarás os mandamentos do Senhor teu Iahveh, para andares nos seus caminhos, e para o temeres. Porque o Senhor teu Iahveh te introduziu numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e vides e figueiras. Olha a variedade, né? Estamos falando aqui de realidades. E romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Tá vendo? E lembrando que aqui já é a outra geração, né? Porque a geração que saiu do Egito pereceu lá. Entendeu? Então, e guardarás os mandamentos do Senhor, teu Iahveh, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor, teu Iahveh, te introduziu numa boa terra. Lembra? A terra boa agora, a terra prometida agora, é você compreender o Espírito que já foi dado a você. O reino dos céus está dentro de vós. Lembra disso. Não é um lugar físico e você não alcança ele por esforço próprio. Você alcança ele se desfazendo do ego e entendendo o que já foi feito, quem é você,
entendendo que você depende totalmente do Criador, se submetendo a Ele, tendo obediência aos mandamentos dele, entendeu? Assim como Cristo foi. Lembra do vídeo que eu fiz ontem sobre a obediência de Cristo ali na tentação no deserto, durante o jejum? Assiste aquele vídeo lá, aquele vídeo é maravilhoso. Então, lembra sempre disso. Você precisa se desfazer de você mesmo. Ninguém é inimigo seu, só você. Então, lembra que tem um versículo que fala bem assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, né, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quem é as águas? Quem é o ribeiro? Águas está se falando de espírito. Então, quando você teme ao Senhor, você está pendendo para o espírito. E do espírito, a realidade vem perfeita. Entendeu? Quem é o espírito? A palavra é Cristo. Então, lembra que quando Cristo voltou do deserto, ele começou a trazer a realidade verdadeira para as pessoas. Começou a curar todo mundo. Lembra disso? Começou a multiplicar pães, andar sobre o mar. Ressuscitou, fez tudo isso. Então, por quê? Porque ele estava em espírito e em verdade, não é isso? Então, a realidade perfeita, ela é a que vem do espírito e não da carne. Então, olha aqui, ó. Porque o Senhor teu Yahweh te introduziu numa boa terra. Tá vendo? Realidade do espírito. Terra de ribeiros de águas. Olha, a primeira coisa que ele fala. Terra de ribeiros de águas. Lembra que a água se refere ao espírito? De fontes e de mananciais, olha. Água, fontes e mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada e vides. Aqui ele está mostrando a prosperidade, a abundância de quando você está em espírito e a variedade de realidades em todas as áreas da sua vida que virão perfeitas. E vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, tá vendo? E nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Tá vendo? Em outras palavras, a terra aqui, o que é a terra em você? A terra é sua alma, você sabe disso, que a terra, a sua alma, é onde será plantada a semente. Então, quando você compreender isso, e o que é você compreender isso? O que é você vibrar o reino dos céus? É você ser feliz em qualquer circunstância. É você compreender essa verdade que você não depende de bens materiais, você não depende do que é visível para ser feliz, porque você tem a palavra dentro de você, você tem o reino verdadeiro dentro de você. O reino dos céus está dentro de vós. Se você tem o reino dos céus dentro de você, você não precisa de motivos externos para ser feliz. Não precisa. E quando você compreender isso e você for verdadeiramente feliz, baseado na palavra, tudo será acrescentado a você. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está escrito assim. Então, você precisa se perguntar, como é que você acorda? Você é feliz? Você é uma pessoa que fica um tempão preocupado com problemas, com dívidas, qualquer coisa, imaginando, pensando aquilo, ao invés de fazer outra atividade, de ler, sabe, louvar o Criador? Muitas vezes você profetiza, mas a sua mente está em um estado em que você para só para ficar maquinando, pensando possibilidades de problemas que podem acontecer na sua vida, preocupados com coisas que o Criador resolve para você facilmente. Entendeu? Mas você não permite por conta do seu ego, porque você, mesmo que você não perceba, inconscientemente, a preservação do seu ego quer ser o próprio Deus da sua vida. Então, o objetivo aqui é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. E comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Yahweh pela boa terra que te deu. Guardaste que não te esqueças do Senhor teu Yahweh, deixando de guardar os seus mandamentos. Aqui ele está falando já, quando você já tiver alcançado essa realidade, quando você compreender, né, seu coração não venha achar que você é que é o cara, entendeu? Ou você que é a mulher. Não venha achar que é você que é o bom, porque tem isso também. O desafio verdadeiro, o teste verdadeiro, é quando você já estiver alcançado, né, toda a abundância, toda a prosperidade, toda a saúde. Aí você se esquecer do Criador. Esse que é o verdadeiro teste. Aqui, ó. Deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, depois de teres comido e estiveres farto, e tiverdes edificado boas casas, e habitado nelas, e se multiplicarem os teus gados,
e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Iarro, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Tá vendo? A servidão hoje sua é o seu próprio cérebro. Você é uma marionete do seu próprio cérebro hoje. Se você estiver em carne, é isso. Entendeu? A servidão, a escravidão é mental, não é mais física. Então aqui, ó, te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, tá vendo? De serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, tá vendo? Lembra que ele fala que maldito o homem que confia no homem, né? E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, ou seja, na terra seca, onde não há espírito, onde só há mundo material, onde só há materialidade, né? Você está preso a uma percepção que você só acredita no que é material. Você não tem conexão nenhuma espiritual. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Aqui é o deserto deles e o seu é mental, ó. De escorpiões e de terra seca, em que não havia água, não havia espírito, não havia abundância, não havia realidade perfeita, não havia saúde, dependendo do que você estiver passando. Porque cada pessoa pode ter um tipo de deserto. O deserto aqui não é só sobre escassez. O deserto pode variar de acordo com o seu padrão. Então você pode ser próspero, mas de repente você tem uma enfermidade, ou vice-versa. Entendeu? Várias coisas. Você pode ter dinheiro, mas você não é feliz em seu relacionamento. Você tem problema com seus filhos. Tem várias possibilidades de deserto na sua vida. Entendeu? Em que não havia água e tirou a água da rocha, da pederneira, né? Que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. Tá vendo que a intenção dele é te fazer o bem? Tá vendo que esse deserto que você está passando, ele está mostrando o seu próprio coração para que você, pela palavra, quebre o seu coração, porque ele sabe que no fim isso vai te fazer bem. Porque se ele pegar, imagine que você tem um coração todo petrificado, o seu coração está afastado dele, e ele vai lá e te deixa viver uma realidade perfeita no espírito. Como é que você ia compreender que você precisa melhorar? Não tem como. É por isso, veja que isso vem desde o início. É por isso que lá no Éden, quando eles pecaram, né, o Criador não permitiu que eles comessem da árvore da vida, porque seriam eternos. Então seriam pecadores, né, com a mente de terceira dimensão, que seriam eternos, não morreria nunca. Então o pecado nunca morreria. Tá entendendo como é que funciona? O pecado ia existir para sempre, porque eles teriam comido da árvore da vida. É a mesma coisa aqui. Se você é uma pessoa pecadora, se você é uma pessoa que está cheia de padrões mentais, que tem um coração endurecido, como que você quer viver essa realidade aqui perfeita, baseada no Criador? Como que você quer herdar a salvação? Não há como. É por isso que ele deixou a lei, para que, caso você queira realmente alcançar isso, você entenda que seu coração precisa ser mudado, para você não se tornar um filho mimado. Está compreendendo? E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram este poder, tá vendo? Olha isso aqui. E digas no teu coração: a minha força, aqui é o ego, e a fortaleza da minha mão me adquiriram este poder, tá vendo? É isso que as pessoas querem. Elas querem alcançar tudo aqui na terceira dimensão, baseado no seu próprio poder, e acham que isso é tudo, mas não é. Não tem conexão com o Pai, não tem intimidade com o Criador. Entendeu? Antes te lembrarás do Senhor teu Iarro, que é o que te dá força para adquirires poder. Entendeu? Ele que te faz acordar de manhã. Toda manhã quando você acorda, você já deveria acordar tão feliz como se fosse, sei lá, 1 trilhão de reais aqui nesse mundo. Entendeu? Se eu te desse 1 bilhão de reais agora, você seria feliz. Mas se a sua vida vale muito mais que 1 bilhão de reais, por que quando você acorda você não está feliz? Porque você está numa percepção de visão onde você precisa de bens materiais para ser feliz. Tá vendo? O que você prefere? Ganhar 1 bilhão hoje, mas não acordar mais amanhã, não ter mais vida? Ou você prefere acordar amanhã mais uma vez, ter mais uma chance de viver e mesmo assim não ter nada? Aí você escolhe. Então você pensa como a gente está preso a essa questão do que é material, né? Da posse para ser alguém. Então,
Antes te lembrares do Senhor teu Yahweh, que é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Porém será que, se de alguma maneira te esqueceres do Senhor teu Yahweh, e andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares diante deles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Yahweh. Entendeu? Hoje, qual é seu Deus? Vou logo te falar aqui. Muitas vezes você pensa que já que você não se dobra a nenhuma imagem, você pensa que você não tem um Deus. Hoje, o Deus aqui também, né? É a percepção da visão. É o seu olho, é o seu Deus hoje. Porque você acredita no que vê, você deseja, você almeja o que é material. Tá entendendo? Você almeja o que é físico. E se você colocar isso acima do Criador, e é o que as pessoas fazem, então você já está andando após outros deuses. Porque quem deu a percepção da visão lá no Éden foi Satanás. Entendeu? Lembra que quando eles comeram do fruto, aí fala assim, ó, seus olhos se abriram, tá vendo? E perceberam que estavam nus. Então começaram a ter a malícia, começaram a ter a percepção da imagem da pessoa, entende? É por isso que se esconderam do Criador. E aí você vai naquele versículo lá que fala bem assim, se eu não me engano, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não fala assim? Ali é Satanás, né? Mas também, se você trazer para essa analogia que a gente faz, é o seu olho também. Porque a pessoa que ela está presa só que é material, ela está cega espiritualmente. Entendeu? Ela não percebe nada espiritual, ela não se importa com as coisas do Criador, ela não percebe. Eu tenho certeza que você às vezes se pergunta assim, porque a gente que eh, conhece a palavra, nós observamos o mundo e percebemos que o mundo está caminhando, né, para o final. Nós estamos vivendo essa época. E às vezes a gente se pergunta assim, como que essas pessoas não estão enxergando isso? Como que permanecem afastadas do Criador? Mas é isso. É o padrão mental, é a cegueira da visão, que não permite que as pessoas compreendam o que está sendo feito, o que está acontecendo, que não venham a ter o arrependimento. Entendeu? Então, eu sempre falo isso aqui. Os profetas, eles pregavam a palavra do Criador e o Criador enviou eles para que as pessoas ouvissem. Mas como as pessoas não ouviam, porque estavam presas realmente à percepção da visão, ele fez a palavra se tornar visível. O verbo se fez carne. Então o verbo se fez carne, as pessoas viram ele. Só que mesmo assim ainda eram incrédulas, e nós somos incrédulos. O verbo se fez, olha, o verbo se fez carne, em outras palavras, o invisível se fez visível, o Criador se fez visível, porque a gente sempre andou por vista. Então, a mensagem de Cristo aqui na terceira dimensão, nesse mundo aqui, foi sempre para nós voltarmos a ouvir a voz, seguir a voz do Criador. Por isso, assim como o vídeo que eu fiz ontem, ele sempre fala para Satanás, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Está escrito, só a ele servirás. Então ele estava falando assim, ó, eu ando pelo ouvir, eu ouço a voz do Pai, eu não estou preso à visão, Satanás. Era isso que ele estava falando. E isso é o mesmo que você tem que fazer, andar pelo ouvir, assim como Cristo andou pelo ouvir. Tá? Então aqui, ó, versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Yahweh. Então, se você for uma pessoa que realmente se identifica com a matéria, que só busca as coisas materiais e que não ouve a voz, e nem se preocupa com isso, né? Nem tem a dedicação para buscar ouvir a voz do Criador, você perecerá na matéria. Lembra que ele fala, habitantes da terra, você será um habitante da matéria. Identificou tanto que você esqueceu quem é você no espírito. Então você vai, assim como a matéria é temporal, né? Você também terá destruição. Você também perderá a eternidade, tá certo? Então esse foi o vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, né? Realmente, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Criador, manda esse vídeo para ela, compartilha, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo.